Agora nós vamos conversar com um dos coordenadores da vinda de Lula ao estado do Ceará. Ex-prefeito do Quixadá, ex-deputado Hilário Marques. Meu caro Hilário, boa tarde. O senhor fala para o Vale do Jaguaribe, fala para o nosso Sertão Central, seu Sertão Central e seu Quixadá. Me fala inicialmente da repercussão da vinda de Lula ao Nordeste e ao estado do Ceará. Boa tarde, Luiz Lopes. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa espetacular que é Luiz Lopes com o Povo, né, transmitido pela Rádio Vale Progresso, aí de Russas para todo o Vale do Jaguaribe, e, aliás, para todo o Ceará, porque pelas redes sociais é um programa muito assistido. Né? E agora também eu quero dar uma boa tarde especial ao meu querido povo de Quixadá, que através da FM Meio Norte, né, também está nos escutando, né? A visita do presidente Lula ao Nordeste, né, é uma visita já totalmente com avaliação extremamente positiva, né, porque Lula já passou pelo Pernambuco, pelo estado do Piauí, Maranhão, Ceará, hoje está em Rio Grande do Norte e vai em seguida para Bahia, onde lá se encerra. E qual é o objetivo dessa visita? Diálogo. Lula veio ouvir, veio escutar. E com isso ele traz esperanças, né? E também se enche de esperanças neste país imenso, neste país de um povo lutador que está sofrendo. Um povo que está sentindo na pele, né? Sentindo no estômago, né? O que é um desgoverno, o que é falta de compromisso com a população. Uma pandemia que já ceifou quase 600 mil brasileiros, poderia ser bem menos esse número, né? E o desgoverno está aí. E Lula vem trazendo essa esperança, né? E dialogando. Portanto, o balanço do Lula no Ceará, como você bem estava falando, Luiz, você que é mais do que um comunicador, você é um analista político, né? Lula, a visita do Lula no Ceará tem algo a mais, né? Naquele propósito dele comunicar ao país, né? Demonstrar ao país que política se faz com diálogo, né? E, portanto, esse encontro dele, não só com o Eunício, não só com o PT, não só com as esquerdas do PCdoB, PSOL, né? Com os movimentos sociais, culturais, populares, mas estendendo o diálogo ao Cid Gomes, que já foi um aliado nacional. Lula teve uma participação fundamental e decisiva na primeira eleição de Cid aqui no estado do Ceará. Eu era, inclusive, coordenador da campanha do Lula na reeleição, em 2006, e fazia parte da coordenação da campanha de Cid ao governo, da sua primeira campanha. Né? E posso testemunhar que como foi fundamental a aliança do PT com o Cid, né? E a participação do Lula, né? Na eleição do Cid. Então já fomos aliados e no Ceará somos aliados. Uma experiência rica de dois governos do Cid, agora dois governos do Camilo, do PT, né? E estamos vivendo agora um momento delicado da sucessão, né? A sucessão aí, como vai ficar, tem muito ingrediente. Mas a vida do Lula aqui não veio para discutir isso, viu, Luiz? É muito bom a gente explicar isso. A vida do Lula aqui veio para fazer uma demonstração desse diálogo nacional, né? Que é pedagógico, que é didático, né? O encontro do Lula com o senador Tasso Gereissati, de uma repercussão no mundo político e de caráter nacional, é de uma simbologia comparado só aquele encontro dele com Fernando Henrique Cardoso. E, portanto, eu testemunhei esse encontro, eu articulei esse encontro, né? Foram conversas aí há 2 meses ou mais de conversando com um, com outro, e foi no momento certo, no momento em que o Brasil estava discutindo essa pauta da democracia, né? E o que se trabalhou e se discutiu nesse encontro, Luiz, foi exatamente a preocupação com a democracia. Você falou há pouco tempo, Luiz, só para te devolver aqui a palavra, você falou, vai ter eleições no ano que vem, se as coisas estiverem normal. Não, Luiz, vai ter eleições no ano que vem. Não tem. Não ter eleição é o fim do mundo para a democracia brasileira. Nós não podemos admitir nem pensar nisso. Vai ter eleições, né? E o Brasil vai continuar democrático, porque os democratas deste país
estão se unindo, vão se unir cada vez mais e, independente daqueles que vão participar das eleições, dos seus projetos divergentes, há uma união. E essa união, que é com a maioria ampla do povo brasileiro, que é em defesa da democracia. E o diálogo do Lula com o senador Tasso Gereissati reforça muito, né, essa preocupação com as instituições democráticas, né, em assegurar as eleições normais, tranquilas, no calendário da Constituição. Então é isso, Luiz. Foi assim uma visita muito rica e eu participei de um momento histórico. Para mim foi um momento histórico estar ali ao lado da Gleice Hoffmann, que é a nossa presidenta nacional do PT, e presenciando, né, a conversa de Lula e de Tasso Gereissati. Foi uma conversa de estadistas. Com relação à eleição do ano que vem, por mais que o próprio ex-presidente Lula não tenha vindo, ou se diga que ele não veio tratar da eleição do ano que vem, mas não dá para negar que quando político conversa, o assunto não é futebol, o assunto é política. Esses encontros do ex-presidente Lula com Eunício Oliveira, com Tasso Gereissati, com Cid Gomes, é óbvio que isso é uma tentativa de preparar o caminho para a eleição de 22, onde Lula será candidato. E qual é a esperança dentro do próprio PT da manutenção de uma aliança PT e PDT? E o PMDB entraria nesse ciclo de aliança, retornando a um arco de aliança com o próprio PDT e PT. Isso foi conversado? Isso é conversado dentro do PT? Vamos lá. Vamos concluir aqui uma fase da nossa entrevista aqui sobre a vida do Lula. Com certeza você tem razão. O Lula esteve aqui 3 dias, né? Chegou sexta-feira, jantou com o governador, portanto, conversou muito reservadamente com o governador. E uma conversa no jantar, com certeza, não se fala só de futebol e de praia, né? Com certeza se fala de política, né? Ele esteve, inclusive, com dirigentes do PT reservadamente. Eu tive um curto diálogo com ele também. É claro que o Lula pergunta como é que estão as coisas e tudo. Mas asseguro que a conversa com o Tasso Gereissati não girou em torno de eleições, do ponto de vista de candidaturas, até porque Tasso Gereissati, até ele se manifestar ao contrário, ele está lá como pré-candidato, né, com seu nome para ser submetido à convenção do PSDB, junto com Dória e junto com o governador do Rio Grande do Sul, né? Mas um fato é certo, Luiz. Nós estamos nesse papel aí de articulação, nós entendemos que o Lula tem que trabalhar com a ideia, na hora que ele afirmar sua candidatura, de fazer uma frente ampla o máximo possível para ver se ganha no primeiro turno. Mas se isso não for possível, ele tem que deixar diálogo e caminhos naqueles que estão no campo antifascismo, anti-autoritarismo, anti-desgoverno, possam se unificar no segundo turno. É isso que eu acho que é inteligente e é que traz muita segurança essa questão do Lula. Nós estamos falando para 2 cidades, e são as 2 principais cidades destas 2 regiões. Russas, aqui nós temos um campus da UFC, uma grande conquista para o Vale do Jaguaribe, no governo do Partido dos Trabalhadores, à frente da presidência da República, já foi no governo de Dilma. Nós temos o campus, e nós estamos falando para Quixadá, pela Meio Norte FM, onde nós temos o campus da Universidade Federal do Ceará, também inaugurada no governo do PT, um pouquinho antes do campus do Vale do Jaguaribe, que foi no governo de Lula ainda, inclusive com a presença de Lula e tendo o senhor como prefeito de Quixadá. Como é que o senhor vê exatamente a perspectiva para uma possível volta de Lula e investimentos para o estado do Ceará, para o Nordeste, como na educação, onde, de fato, nunca o estado do Ceará teve tantos investimentos no âmbito de ensino de nível superior. Não foi só no Ceará, mas eu cito o Ceará porque é a terra nossa. Muito bem, você lembra bem, e eu fico muito orgulhoso que eu, quando vi essa perspectiva e discuti com o Lula, com o então presidente, fui um dos primeiros a correr e garantir para Quixadá o campo do IFCE. Foram os primeiros 4 que saíram no governo Lula, depois se expandiu, tem mais de 20, né? Acho que são 22, e fomos o segundo polo federal, né?
com a Universidade Federal do Ceará, com campus só na área de tecnologia. Poucos cearenses sabem, mas Quixadá tem um dos maiores centros de elaboração de conhecimento e ensino em tecnologia da informação, que isso é o futuro, né? Então está lá 6 cursos para na área de TI. Então você registra muito bem. Olha, nós temos grande perspectiva em retomar o crescimento deste país, né? Esse país tem que retomar o crescimento, né? O Lula estava se queixando. Ora, como que não concluíram a Transnordestina, tão importante para o estado do Ceará? Porque o Lula levou adiante, hoje o Porto do Pecém é o que é, tem ZPE, tem siderúrgica, né? Tem todos aqueles investimentos, porque o Lula garantiu a expansão do Porto do Pecém, né? Porque o Lula garantiu não só a questão social, né? Mas garantiu a infraestrutura para o desenvolvimento do Nordeste. E você sabe que um dos preconceitos na política de muitos sudestinos, né, de pessoas do Sul e do Sudeste, é porque exatamente o Nordeste cresceu, se desenvolveu com Lula, né? Agora, para isso também foi graças ao governo do Estado. Então, Luiz, a sucessão aqui no estado do Ceará, ela é muito importante também, né? Eunício Oliveira, por exemplo. Eunício Oliveira é um aliado do Lula, ele se declara aliado do Lula. Mas Eunício Oliveira faz restrição à aliança do PT com o PDT, né? Tem se manifestado de que não comporia, né? Então, como é que nós vamos fazer essa articulação toda? Nós temos muito trabalho pela frente e eu penso que essa visita do Lula aqui ajudou muito e agora nós vamos trabalhar muito. Você estava comentando, né? O senador Cid Gomes falando do Roberto Cláudio, né? Eu acho o Roberto Cláudio um grande nome. Eu acho, inclusive, normal, tendo um entendimento, olha o que é importante dizer, tendo um entendimento porque para o PT a prioridade é a campanha nacional, né? Então nós temos que ter o palanque do Lula garantido e o Camilo vai garantir isso aí. Então a prioridade, o Camilo e o PT como todo, né? A prioridade nossa é resolver como é que fica. Não tem nenhum problema que o Ciro saia candidato. Mas nós queremos um palanque forte do Lula no Ceará. Camilo, na negociação, como é que vai ficar a chapa estadual, isso tem que estar contemplado. E nós não podemos aceitar tipos de provocação e baixaria política, como é que o Ivo Gomes fez agora numa das postagens, né, num comentário de uma postagem, uma coisa ridícula, né? Eu tenho uma admiração pelo o gestor, pelo político Ivo Gomes, mas tem hora que ele sai totalmente da sua postura de pessoa política, né? E vai para o nível que nós repelimos, nós rejeitamos. Extremamente então, desrespeitosa, né? Exatamente. Temos que ter respeito pelo aqueles que postulam, né? E garantindo esse palanque, aí sim, o Camilo pode ser o nosso senador, né? Eu acho que é natural, um grande nome nacional, e aí nós podemos negociar perfeitamente com o PDT. Eu acho que é a preferência, o PDT tem uma indicação. Eu, particularmente, né, acho que Roberto Cláudio é um grande nome, o presidente da Assembleia, o Leitão é um grande nome, né? O PT também tem outros grandes nomes. Eu acho que o melhor nome é o Cid Gomes, né? O melhor nome é o Cid Gomes, mas isso é uma coisa que ainda vai ter muita discussão pela frente, muito diálogo, e isso vai estar sobre o comando da direção estadual do PT e principalmente do governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana vai presidir, né, as articulações em torno da sua sucessão, o que é natural. Ele tem a confiança do Partido dos Trabalhadores, ele tem um entendimento forte com a grande liderança que é o deputado José Guimarães, né? Uma pessoa ali que tem hoje uma grande liderança estadual e nacional, e nós estamos trabalhando para isso, Luiz, para ter esse entendimento. No tocante à possível chapa própria do PT, isso seria decidido quando? Se o PT realmente decidir que vai ter candidato, fica para a véspera das convenções partidárias, ou isso se define antes? Nós teremos em abril o governador Camilo deixando o governo para ser candidato a senador, se ele de fato for candidato. E é posto que ele será candidato a senador, é favorito para ter a vaga, que é só uma vaga por sinal.
Então há um entendimento de que ele realmente será candidato ao Senado, deixa o governo. E quando seria essa definição do PT ter candidatura própria, marchando com o MDB, com outros partidos, ou continuar a aliança com o PDT? Olha, aqui no Ceará tem-se uma tradição nos últimos 20 anos de só decidir os candidatos a governo na última hora, às vezes na madrugada da convenção. Eu acredito que esse não é o melhor método, né? Eu nunca fui, digamos, partidário desse método, mas eu acho que as condições agora exigem que haja uma antecedência nessa definição. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores nacionalmente quer virar o ano com a definição da sua tática eleitoral em todos os estados, por Lula saber com quem ele conta, né? Então, nós entendemos também que o PDT, já que trata também de uma negociação de sucessão, para o Camilo tomar a decisão se sai do governo ou não, vai ter que antecipar essa discussão. Eu aposto, Luiz, aí é uma aposta, né? Não é um calendário que existe. Na política não existe um calendário fixo para os partidos tomarem as decisões, né? Eu aposto que no mais tardar janeiro nós vamos ter as definições. Como é que Hilário Marques vê exatamente a repercussão em geral da vinda de Lula para o Nordeste? Nós falamos no estado do Ceará, mas no Nordeste inteiro. Grande repercussão, primeiro pelo respeito que Lula está demonstrando, né, claramente, de que ele respeita e tem preocupação com a pandemia, respeita a vida, né, e não provocou aglomerações de massas, que todos nós sabemos, e eu que estava ali junto com a direção do PT, junto com Guimarães, sabemos qual foi assim a pressão das pessoas que queriam ver Lula. Portanto, se fosse chamar uma grande manifestação com Lula em praça pública, daria uma aglomeração gigantesca. Mas Lula não aceitou, exigiu que toda a programação, inclusive, não fosse nem divulgada, né, com antecedência, para que não houvesse aglomerações. Então, isso é muito importante didaticamente. E depois, pela mensagem que ele traz, né? Uma mensagem de uma pessoa que tem esperança no país, uma mensagem da pessoa com indignação diante de tudo que está acontecendo, uma mensagem de unidade, busca a unidade, por exemplo, em relação ao nosso partido, dialogou com todas as correntes, né? Ouviu Luiziane, ouviu Zé Ayrton, ouviu o nosso grupo do Guimarães, né? Então, e externamente com todas as forças. No Nordeste inteiro, o Lula está fazendo isso, né? E, portanto, eu creio que nas próximas pesquisas, o Lula vem mais ainda despontando na frente na liderança, Luiz. Nós tivemos nas últimas horas uma decisão da Justiça em Brasília. A notícia, inclusive, está no site Jornal do Ceará. A juíza rejeita denúncia contra Lula e encerra caso de investigação sobre sítio de Atibaia. Me fale da satisfação que o senhor, como um amigo de Lula, porque para quem não sabe, Hilário Marques é amigo pessoal de Lula, construiu o PT desde o início como Lula, é um dos fundadores do PT no Brasil, esse cidadão que ora entrevisto. Como é que o senhor vê e o PT vê essa decisão da Justiça em Brasília com relação a esse assunto? Olha, com muita satisfação. Primeiro, para a gente continuar acreditando na justiça. Um país civilizado, democrático, ele não pode perder o seu povo, as pessoas, né, aqueles que fazem a política, não podem perder a confiança na justiça. E o que aconteceu? Né? Desde a decisão do Fachin anulando todas aquelas sentenças das decisões lá em Curitiba, né, que a justiça vem se reestabelecendo e tudo aquilo que nós dizíamos, que nós tínhamos lá um juiz que tinha tendenciosamente parcialidade no esquema de perseguição ao Lula, junto com o Ministério Público, fazendo uma dobradinha, que isso não pode acontecer na justiça, né? O Ministério Público, como acusador, não pode combinar com o juiz, como julgador, o que vai fazer, como que vai investigar e dirigir a investigação, desprezando as provas de inocência e potencializando qualquer coisa para criar indícios de culpa.
Isso é um absurdo do ponto de vista jurídico, né? Então, vimos com muita alegria. Só para dar um detalhe, o Lula teve 17 acusações, tá certo? 15 que não estavam lá em Curitiba já foram todas julgadas e Lula declarado inocente, improcedente, falta de provas, essas acusações. Agora, com essa de Brasília, tá certo? É a 16ª, né? E agora só falta a última, mesmo para. Que já está, né? Já tá derrotada, né? A decisão da suspensão do Moro já colocou totalmente, né, sem condições de fazer novas denúncias contra o Lula. Portanto, com muita satisfação, e a satisfação não só pela inocência do Lula, pela justiça ao Lula, né? Eu quero dizer, a satisfação, eu como advogado, a pessoa que lutou pela redemocratização deste país, Luiz, a satisfação por voltar a acreditar na justiça, sabe? Por não perder a esperança da justiça. Com E a relação. luta democrática é isso que nos garante, Luiz. Se nós tivermos um terceiro mandato de Lula e um quinto mandato do PT, o que é que o povo brasileiro e o cearense pode esperar de um novo governo? Olha, Lula tá consciente de que 2002 é muito diferente de 2022. Que até 2014 é todo um programa que nós desenvolvemos em colocar o Brasil no cenário internacional, tanto do ponto de vista político como econômico, né? Nós chegamos a ser a 6ª maior economia do mundo, né? Estava ali, chegando ali nos primeiros. Agora já somos a 12ª, né? Caindo para a 13ª brevemente, como as coisas estão, com essa valorização do dólar aí, do dólar. Então o Brasil cai mais ainda do ponto de vista da economia mundial. Isso é um desatino. Esse preço da gasolina, o preço do gás, o preço dos alimentos, onde o Brasil é o maior produtor do mundo, lá dos Estados Unidos, de produtos alimentícios, né, do agronegócio, é horrível isso que está acontecendo. Então, primeiro, o Lula garante. Temos que voltar a ter a certeza de que esse país não pode conviver com nenhum cidadão com fome. Não é, vamos diminuir a fome. Não, acabar com a fome, alimentar todos os brasileiros. Isso é medida fundamental. A retomada da economia passa por confiança no país. Lula trará confiança ao país. Lula dialoga com o setor empresarial, Lula dialoga com os investidores internacionais. Lula gera emprego. Portanto, é emprego, mais investimento social, retomada do investimento na educação, um grande projeto de modernização tecnológica e científica, que é um absurdo, onde o mundo todo está vivendo uma revolução científica, tecnológica, né? Aí o Brasil tem ministros e presidente negacionista, que nega a ciência, que ciência não vale nada, que destrói as universidades, que sucateia o ensino, né? Então, o povo brasileiro pode esperar o seguinte, que Lula vai retomar a economia, que Lula vai gerar emprego, que Lula vai retomar os investimentos, mas que Lula vai olhar para o meio ambiente. O que está acontecendo agora, Luiz, com o meio ambiente no Brasil é uma coisa seríssima. O Brasil arde. As nossas florestas estão queimando. O que acontece na Amazônia está comprometendo o Centro-Oeste, né? O Pantanal. Né? Isso tem que parar. E esse desmantelo todo que está acontecendo aí, nós temos que ter uma economia também voltada para a preservação do meio ambiente, para a sustentabilidade, tá certo? Então, são muitas coisas novas que o Lula está estudando, aprendendo, escutando, e eu tenho certeza que o programa que vem é um programa concretamente para o Brasil de 2022. Eu quero agradecer. Para o Brasil de um mundo de 2022. Eu quero agradecer o ex-prefeito, o ex-deputado Hilário Marques, mas uma palavra sua especialmente para o povo do município que eu sei que muito Hilário ama, que é Quixadá. Me traga uma palavra aí para o povo do Quixadá que lhe escuta agora pela Meio Norte FM. Eu amo Quixadá e você também. Você é verdade. É de lá, é nosso. Olha, eu quero dizer ao meu povo que eu estou com muita saudade daquela convivência mais próxima, mais perto, recebendo as pessoas, atendendo as pessoas, se preocupando com as condições de moradia, vida, trabalho das pessoas, né? Com a saúde das pessoas.
Mas é isso, faz parte do jogo democrático. Nós temos uma Câmara Municipal, nós temos os nossos vereadores e nós temos um meio de comunicação que dá voz ao povo, né? E vocês aqui da Meio Norte têm dá voz ao povo e deixa todo mundo falar. Eu tinha um problema, Luiz, quando eu estava na prefeitura, metiam, inventavam coisa e eu não tinha direito de falar, E é né? verdade. E você aí faz em conjunto com toda a sua equipe da Meio Norte, você tem uma abertura. Olha, quem quiser falar, fala. Agora o povo fala, o povo reclama e contesta todo um governo de muita mídia, mas de pouca ação e que está desmontando, inclusive, muitos serviços que nós deixamos em pleno funcionamento. Isso é lamentável. Mas é democrático. Vamos fazer a oposição verdadeira, né? No primeiro momento mostrando todos os erros e defeitos, né? Cobrando os compromissos que foram prometidos, e num segundo momento apresentando saída e solução para que o povo possa encontrar em novas lideranças, né? Também novos rumos e caminhos para o nosso Quixadá. Pois muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, Luiz. Grande satisfação.